Olá, queridos, como vão? Me chamo Gilcilene, sou especialista em fitoterapia e hoje eu estou aqui para falar um pouco de fitoterapia, da história da fitoterapia e falar um pouco também de como a fitoterapia me fascina tanto, do que a Gilcilene tem a ver com a história da fitoterapia, o que na fitoterapia mudou a vida da Gilcilene. Então, vamos iniciar contando um pouco da história. Bom, a fitoterapia ela é tão antiga quanto a história da humanidade. A literatura conta que a antiga mais a referência mais antiga conhecida do uso das plantas data de mais de 60 mil anos. Então, há mais de 60 mil anos, estudos demonstram que já eram utilizadas plantas medicinais para tratar doenças. Então, em que consiste a fitoterapia? A fitoterapia consiste em tratamento de doença através das plantas medicinais. Hoje, nós utilizamos plantas medicinais que são plantas comprovadas cientificamente. Além de ter comprovação científica, são plantas que já foram utilizadas, que já foram testadas e por isso é seguro, né? Mas vamos deixar claro aqui que todo tratamento fitoterápico, todo tratamento fitoterápico deve ser acompanhado por um especialista. A fitoterapia trabalha a partir de um diagnóstico. Como é que funciona? Você precisa ir ao médico, nós não somos médicos, mas se você está com problema de saúde, não está se sentindo bem, não sei qual é o seu problema de saúde, você tem um problema de saúde, aí ou então você vai fazer os seus exames de rotina, e aí você descobre um problema de saúde. E aí você opta por tratar de forma natural. Você pode fazer isso. Você procura um especialista na área de fitoterapia e pode iniciar um tratamento fitoterápico de forma natural. E também existem muitos médicos que já fazem isso. Você já pode, muitos médicos naturalistas que têm especialização em fitoterapia e que já pode te passar a medicação fitoterápica, através de ervas ou de chás, através de extratos ou cápsula, todos fitoterápicos. Continuando aqui, falando um pouco mais da história da fitoterapia, vamos falar aqui um pouco. As primeiras descobertas foram realizadas por estudo arqueológico em ruína do Irã, na China. Teve início por volta de 3000 a.C., quando o imperador Shōshinkei descreveu a propriedade do ginseng e da cânfora. Vou contar um pouco mais. No Egito, muitos médicos utilizavam as plantas como medicamento e consideravam a doença como resultado de causas naturais, não como consequência dos poderes de espíritos maléficos mostrados em antigos papiros datados de 2000 a.C. Em um papiro que data cerca de 1500 a.C., mencionou-se aproximadamente 700 drogas diferentes, dentre elas extrato de plantas, metais como cobre, chumbo e veneno de animais de diversas procedências. Foram também mencionados nesse mesmo papiro fórmulas específicas para doenças conhecidas. E dentre as espécies existentes na lista incluem-se algumas utilizadas até hoje por fitoterapeutas. Então, desde 2300 a.C., outros relatos mostram que os egípcios, hebreus e assírios cultivavam várias ervas e traziam outras
de suas expedições e com elas produziam classes de medicamentos. Então, a fitoterapia, como vocês acabaram de ver, ela é bastante antiga. E eu acredito que agora, atualmente, já há algum tempo, ela voltou com toda a força. Ainda mais esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de redes sociais, da comunicação rápida. E aqui ela ganhou também o seu mercado, a sua vez. Então, aqui também nós podemos divulgar de forma assim bem ampla em tudo que a fitoterapia pode nos proporcionar. Então, a fitoterapia é essa ciência, é esse grande, como assim dizer, grande amor de Deus pelos seus filhos, por assim dizer. Porque imagina você usufruir da natureza para tratar a sua saúde. E agora de uma forma muito mais segura, porque antigamente, ainda que não fosse comprovado cientificamente, ainda que eles não tivessem os meios de comprovar, mas funcionava. E hoje, as plantas utilizadas pelos fitoterapeutas, pelas pessoas especializadas em fitoterapia, são plantas catalogadas, plantas seguras, são plantas com comprovação científica, que você pode fazer o seu tratamento seguro. Mas assim como você não pode ficar ingerindo nenhum medicamento, nenhum tratamento por conta própria, assim também na fitoterapia. Você deve consultar um especialista para iniciar qualquer tratamento. Nós sabemos que muitos dos tratamentos que nós precisamos, muitos mesmo, gente, está na nossa geladeira. Para uma dor de cabeça, uma febre, uma gripe. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ir ao médico, você não deve fazer exame, você não deve fazer aquele seu check-up. Você deve. Como eu comentei no início, a fitoterapia trabalha através de um diagnóstico. Nós não damos diagnóstico, mas nós fazemos a anamnese individual, conhecendo o paciente, conhecendo como aquele paciente vive. E a partir do diagnóstico que ele foi ao médico e descobriu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, a diabetes. Você foi ao médico e descobriu que está pré-diabético. Está lá comprovado nos seus exames. Então aí você pode começar um tratamento fitoterápico, que tem muitas vantagens, muitas vantagens mesmo. Você iniciar um tratamento fitoterápico. Existem plantas excelentes e que estão na sua geladeira que podem tratar a diabetes. E o quanto antes você fizer isso, melhor. E falando um pouco de como eu me encontrei com a fitoterapia, eu nasci e me criei até a juventude no interior de Tomé-Açu, um lugar pequeno, perto da Vila Forquilha, chamado Poeirão. Hoje chamado Poeirão, antes nem tinha nome, nem tinha esse nome. E eu nasci em contato com a natureza. Apesar da minha casa não ter muitas plantas, assim, flores, plantas ornamentais, mas eu nasci vivendo debaixo de pé de manga, goiaba, ingá, coco, abacate. Então eu tive muito esse contato. E só depois de adulta, que eu percebi o quanto isso me fazia bem. E o meu pai, ele tem um sítio bem grande,
assim, bem grande comparado aqui onde eu moro, né, aqui na cidade. E eu me lembro que eu tinha conversas com meu pai e ele me dizia muito assim, e eu dizia muito para ele que eu gostava daquilo. Quando a gente ia para a roça, eu me lembro das conversas que eu tinha com meu pai e eu dizia para ele que eu queria que ele nunca desmatasse aquilo. Que eu sempre fui uma sonhadora, assim, eu sempre amei a natureza. E quando a gente ia no caminho da roça, porque tinha as árvores, né? A gente passava por aquele caminho assim frio, né? Ouvia só mesmo o barulho das árvores, do vento batendo nas folhas, dos bichos. Então, isso me reconectava, assim, era algo assim que me trazia muita paz e me traz muita paz. E eu falava isso pro meu pai, olha pai, por favor, não destrua. Um dia, até dizia, um dia isso aqui vai servir para alguma coisa. Isso aqui é maravilhoso, é fascinante, é exuberante. E no momento de pandemia foi quando, do isolamento, né? Foi quando eu me reencontrei. E vi, pesquisando sobre cursos, né? Foi quando eu descobri o Daniel Forjaz e vi ele falando sobre as plantas e o curso. E foi muito rápido e eu logo me inscrevi e para fazer esse curso. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a descobrir assim, quanto mais as aulas passavam, mais eu queria. E assim, foi fascinante para mim. Eu ainda estou fazendo o curso, estou quase no final. Tem sido fascinante mesmo para mim. É algo que motiva, me deixa viva, alegre, feliz. É como se eu tivesse um propósito. Isso realmente mudou a minha vida. E ultimamente eu tenho pensado como isso tem me reconectado com as minhas raízes, com a minha adolescência e com a minha infância. Da época do caminho da roça, das conversas com meu pai. Então, realmente me reconectou com as minhas raízes e agora de uma forma que eu também posso ajudar, né, que eu posso contribuir com a saúde das pessoas nesse mundo. Então eu estou muito feliz mesmo de fazer parte desse mundo da fitoterapia, dessa reconexão com a natureza.